A mensagem dessa noite é uma mensagem para que nós possamos nos despertar, né? Porque os dias são difíceis. E ontem eu estive no hospital, eu saí da igreja ontem, em São Vicente, eu estava sentindo as dores de cabeça, né? Eu já vinha sentindo há uns 15 dias, é a segunda vez que eu vou no hospital, e aí fui medicado, graças a Deus, estou bem melhor. Mas eu cheguei um pouco triste em casa e fiz esse comentário para a minha esposa, a Denise, né? Vendo tantas pessoas ali no hospital, pessoas com muitas dores, outras pessoas que a enfermeira tentava pegar veia e não conseguia, aquele sofrimento todo. E eu pensei comigo mesmo, como nós somos frágeis, né? Eu costumo dizer que nós somos como copos de cristal, que uma simples batidinha se quebra. Então nós estamos aqui hoje e não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui, né? Nós não sabemos o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao nosso Deus. E essa mensagem é mais para nos despertarmos, né? Porque o que nós podemos falar a respeito dessa mensagem é que existe o céu, né? Promessas do nosso Deus, promessas do Senhor Jesus Cristo. Existe o céu, mas também existe o inferno, né? Aí quando se fala inferno, as pessoas ficam um pouco atemorizadas. Mas pastor, será que Deus vai ser assim tão ruim para mandar uma pessoa para o inferno? Eu costumo dizer que Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno por conta própria. Porque Deus fez para o homem o céu, né? Para viver eternamente. E o homem é intruso no inferno. Porque o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Aqueles anjos que se rebelaram também contra Deus, né? E o nosso Deus sim quer que nós tenhamos esta preocupação, né? A cada dia que nós vivemos aqui na Terra, essa preocupação. Existe o céu, onde há muitas maravilhas, né? Diz que aonde aquilo que o ouvido não ouviu, que os olhos não viu, e o que não chegou no entendimento dos homens, foi o que Deus preparou para nós. Então o céu é uma coisa assim maravilhosa. Então o apóstolo Paulo teve essa revelação. O apóstolo Paulo, ele foi transportado, ele fala assim, não sei se em espírito ou em corpo, né? Mas eu fui transportado para o céu e as coisas que eu vi não consigo nem mesmo explicar, porque são coisas maravilhosas. O céu é uma coisa maravilhosa, né? Aí ele diz o que o olho não viu, né? O que o ouvido não ouviu e o que não chegou no entendimento do homem foi o que Deus preparou para nós. Então temos que estar alerta sim, né? Porque nós não sabemos o que pode acontecer conosco daqui uns minutos, daqui a algumas horas, ou amanhã. Estamos todos sujeitos sim à morte. E eu tenho uns dados aqui interessantes, muito interessantes, e esses dados aqui, ele é dado assim em tempo recorde, né? É um tempo assim, a todo momento, ele é atualizado, esse termômetro, né? Por exemplo, isso aqui faz uns 4 dias, né? A população mundial hoje é de 7 bilhões 858 milhões 401 mil pessoas. Esta é a população atual do mundo. Nascem, né, por dia, hoje, por exemplo, 294.340 pessoas que nascem hoje, crianças que nascem ou nasceram ou estão nascendo no dia de hoje, né? É um relógio que marca cada pessoa que nasce, cada criança que nasce, já bate no relógio ali e já repassa para as pessoas. E a morte por ano? A morte por ano, né? Isso aqui é
a nível universal, são 16.236.378 pessoas que morrem todo ano. 16 milhões. São muitas pessoas. E quantas pessoas estão morrendo hoje? Em tempo recorde, está morrendo hoje 123 mil pessoas. 123.690 pessoas estão morrendo hoje. Então, nós temos que nos preocupar sim. A morte é uma realidade, não é uma utopia. Né? Nós iremos passar pela morte. Ainda temos a esperança. Né? Nós, como cristãos, nós temos a esperança que o Senhor Jesus virá, né, um dia, não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento, mas a promessa do Senhor Jesus é que Ele virá buscar a sua igreja. Mas enquanto o Senhor Jesus não vem buscar a igreja, nós devemos estar o quê? Devemos estar preparados. Devemos estar preparados para quê? Para enfrentar a morte. E eu pergunto para você, nessa noite, você está preparado para vencer a morte? Você tem certeza, se você morrer hoje, você vai para o céu? Ou há uma dúvida no teu coração? A palavra de Deus não deixa dúvidas. A palavra de Deus é bem clara, que existe sim o céu, assim como existe o inferno. Então, no decorrer aqui da mensagem, nós vamos ver que realmente o inferno existe, assim como o céu também existe, e Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Assim diz a palavra de Deus. Existe aqui uma história que um certo pastor chegou para um jovem, chegou para um jovem e falou assim: jovem, o que você vai fazer da tua vida? Qual o seu alvo? Aí o jovem respondeu para o pastor: eu vou estudar engenharia. Esse é o meu alvo. E depois, jovem, o que você vai fazer? Ele falou: eu vou me formar. E depois? Eu serei um engenheiro. E depois? Eu vou trabalhar. E o pastor perguntando: e depois? Eu farei grandes construções, pois vou me dedicar à minha profissão. E depois, jovem? Depois eu vou casar e vou ter filhos. E depois, jovem? Vou criar e educar os filhos e mais tarde terei netos. Sim, depois terei também muitos netos e provavelmente bisnetos. E depois? Aí ele responde: bom, um dia eu vou morrer, é claro, respondeu o jovem para o pastor. Sim, mas e depois? Replicou o pastor. Bom, aí eu não sei de mais nada. Então disse o pastor: volte para casa e reveja as suas prioridades. Quer dizer, aquele jovem, ele tinha em seu coração um foco de ser engenheiro, estudar, ser engenheiro, ter família, ter filhos, ter netos, ter bisnetos, Mas no final das perguntas do pastor, quando o pastor pergunta: e depois de tudo isso, o que você vai fazer? Ele fala: não sei. Aí o pastor falou: então você volte para casa e veja as suas prioridades. E eu pergunto para você nesta noite, você ouvinte, qual é a sua prioridade? Você tem prioridade? Eu tenho a minha prioridade. A minha prioridade é um dia estar com o Senhor Jesus no céu. Então o tema dessa mensagem também, tarde demais, nós vamos ver aqui, os ouvintes quiserem acompanhar, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, no versículo 19 em diante, que fala a respeito da parábola do rico e Lázaro. Aqui fala a parábola, mas na realidade foi uma história verídica, que o Senhor Jesus colocou a respeito do rico e Lázaro. Então não se trata de uma parábola, mas sim de uma realidade, um acontecimento. Então diz assim no versículo 19 em diante: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linhos finíssimos. Ele vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele. Havia também certo mendigo chamado Lázaro,
Ele jazia, cheio de chagas, à porta daquele. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham a lamberem as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, quando eu digo aqui Hades, é um lugar de tormento, né? Hades, um lugar de tormento, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. E no Hades, ergueu os olhos, né? Que é um lugar de tormento, estando em tormento, e viu ao longe Abraão, Deus, e Lázaro no seu seio. Né? Lázaro, aquele mendigo que comia aos pés da mesa. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens e a tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu és tormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, tampouco os derá passar para cá. E disse ele: Rogo, pois, ao Pai, que os mande à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E disse Abraão, disse Deus: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, também tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Nós vemos aqui, nessa história narrada pelo Senhor Jesus, né? 2 homens, um rico, outro pobre. Eu quero deixar bem claro aqui, meus amados, que ser rico, com seus próprios esforços, com seu próprio suor, ser rico não é pecado. Né? O que nós não podemos é fazer do nosso bem idolatrar o dinheiro, idolatrar os nossos bens. Né? Mas aquilo que você consegue, o seu suor, né? Trabalhando honestamente, é uma bênção de Deus. Então essa palavra diz aqui sobre um rico e um pobre. Morreu os 2. Um foi para o Hades, que é o lugar de tormento. E aquele pobre miserável que comia sentado no chão, né? Diz aqui sentado, que até os cães lambiam, este foi para o seio de Abraão. Isso é, foi para o seio de Deus. Agora, um está atormentado, um tormento eterno, e o outro agora está tendo o gozo com Deus, num lugar maravilhoso, que se chama céu. Então, o inferno não é uma utopia, né? O inferno é uma realidade. Existem pessoas que muitas das vezes acreditam que quando a pessoa morre, né, ela pode morrer, mas ela pode voltar. Assim pensam os espíritas, né, que o corpo morre, mas a alma volta. Né? Isso é uma grande mentira. Porque aqui mesmo, nesse acontecimento, nós observamos que quando o rico pede para que Deus mande alguém avisar seus irmãos, né, pede: pai Abraão, mande alguém avisar. Tenho 5 irmãos,
para que eles não venham para esse lugar de chamas. Né? Nós vemos que há uma separação entre o Hades e o seio de Abraão. Isso é onde Deus está. Então, quem está no Hades não pode passar para o céu, e nem quem está no céu passar para o Hades. Há uma separação. Então, quando nós morremos, a nossa alma, ela vai ou para o céu ou para o inferno. Essa é uma opção de cada um. Se você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você vai estar indo para o céu. Se você não aceitou, né, foi evangelizado, não aceitou a Jesus, qual é o destino da pessoa? É ir para o inferno. E aqui quem diz é a palavra de Deus através dessa história do rico e do Lázaro. Só que existe uma situação aqui que quando o rico se vê naquela situação, perdido, já era tarde demais. Então o título dessa mensagem, Tarde Demais, é porque o rico teve toda a oportunidade para se achegar a Deus, se arrepender de seus pecados e ir para o céu. Mas quando ele pensou, já era tarde demais. E eu pergunto para você nesta noite, você acredita que existe inferno? Sim ou não? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Então, em Mateus 25, 41, o Senhor Jesus diz: então dirá também aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, realmente, Jesus fala aqui, né? Se você não aceitou a Cristo, ele vai dizer aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então você pode ainda hoje tomar uma atitude, né? Se você assim ainda não fez, ou se você está afastado do Senhor Jesus, hoje você, nesta noite de segunda-feira, você tem a oportunidade de se achegar a Jesus. Nós vemos passando por uma situação grande de mortandade em nosso país, beirando quase 3 mil pessoas por dia. Já morreram mais de 400 mil pessoas só em nosso país. Então nós estamos sujeitos, sim, estamos sujeitos à morte. O crente ou não descrente estão sujeitos à morte. E como nós vimos agora, devido a essa praga, né, ao redor do mundo, milhões de pessoas morrendo. Existe uma estimativa que vão morrer nessa pandemia para mais de 2 milhões e 800 mil pessoas. Quase 3 milhões de pessoas vão morrer através desse vírus que está matando muitas pessoas e hoje matando pessoas muito próximas da gente. Você sabe onde o vírus está? Eu não sei, ninguém sabe. O vírus mata ricos, mata pobres, mata miseráveis. O vírus não escolhe pessoas, né? Então, é hora de nós despertarmos. É hora de nós estarmos aos pés do nosso Deus, buscando com alegria, pois não sabemos o que pode nos acontecer, como eu já disse aqui, daqui a 2 ou 3 ou 4 minutos, ou um dia, ou amanhã, ou daqui a uma semana. Então nós vemos uma história trágica, uma história horrível, perturbadora, né? Mas é real. É real que a morte é uma coisa certa. Algumas pessoas leem ou ouvem essa história relatada pelo Senhor Jesus, pode achar que é papo de religião. Muitas das vezes nós pregamos, né, essa palavra a respeito do rico de Lázaro, e as pessoas falam: isso é papo de religião. Não existe inferno. Eu acredito que existe céu, mas não existe inferno, porque Deus não é uma pessoa ruim. Sim, Deus não é uma pessoa ruim.
realmente você está pensando certo. Mas o nosso Deus é um Deus que honra a sua palavra, né? É um Deus justo. Outras pessoas também dizem: eu não vou deixar de curtir a vida. Se existe inferno ou não, eu não vou deixar de curtir a vida. Deixa esse papo de religião para lá. Eu não vou desperdiçar minha mocidade. Esse negócio de inferno, depois eu vejo o que vai acontecer. Eu quero cuidar da minha vida. Esse é o pensamento de muitas pessoas no dia de hoje. Você fala de Jesus, você fala da salvação, você fala do perdão, você fala que é um céu, você fala que é um inferno, e as pessoas ainda zombam de você. Isso é papo de religião, não quero ouvir isso, eu quero curtir minha vida, né? Mas pode ser tarde demais. Nessa história verdadeira que o Senhor Jesus relatou, um homem que sofreu muito aqui na terra, ele teve um fim feliz, e o outro homem que teve tudo aqui na terra e teve um fim trágico. Você quer escolher o quê? Um fim bom ou um fim trágico? Você escolhe. Quem escolhe é você. A escolha está conosco. Essa história horrível é resumida em 2 palavras. Como já disse aqui, tarde demais. A única diferença real entre esses 2 homens são 2 palavras. Tarde demais. O homem rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu. Não é pecado ser rico, como já disse aqui. O que você não pode é idolatrar a riqueza. Isso é colocar a riqueza acima de Deus. É isso que você não pode. A Bíblia nos exalta a respeito do cuidado com as riquezas, que está em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 17 e 19, né? E também nós podemos ver em Tiago. Mas Timóteo aqui diz assim: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das suas riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então, a riqueza é uma coisa incerta, né? Então, muitas pessoas colocam os seus desejos, o seu foco na riqueza, no poder, no luxo, sendo que essa vida é tão curta aqui na terra. A palavra de Deus diz em Salmos: se o homem chegar a 70, 80 anos, se chegar a 70, 80 anos, o que passar disso é canseiro e fadiga. Então nós temos sim um tempo aqui na terra. Desde o dia que o homem pecou, lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? O homem foi condenado à morte. Mas temos a bendita esperança, através do Senhor Jesus Cristo, e temos a vida eterna, né? Onde abundou a morte, superabundou o quê? A vida eterna. Então, esse versículo diz, né, para que os ricos deste mundo não sejam altivos, nem ponham esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dar e gozarmos. E nós vemos aqui também, no versículo 22 e 23, da história de Lázaro, quando diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado, né? E no Hades, no tormento, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então nós vemos aí que aí o rico despertou, né, do fato da eternidade. Aí já foi tarde demais. Já não adiantou mais. Ele teve que morrer. E a morte, meus amados, é uma coisa, um compromisso certo. Nós temos que ter isso em mente. A morte é um compromisso certo. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento, não sabemos como vamos partir, mas um dia vamos partir. Podemos partir também pela velhice, né? Vai chegar uma época que você vai envelhecer e vai chegar uma época que você vai morrer. Então temos que ver a morte com naturalidade. O homem nasce e o homem morre.
Mas como já disse aqui também, nós já temos a bendita esperança da vida eterna, que um dia o Senhor Jesus virá buscar a igreja e muitos de nós não passaremos pela morte. Né? E como diz a palavra de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, vamos se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Essa é a palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. E também, como diz em Hebreus 9:27, bem claro para nós, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, e como aos homens, e como diz aos homens aqui, né, está falando da criação toda, homens, mulheres, crianças, adolescentes, e como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Isso é, você não terá uma segunda chance. Uma vez que você morreu, ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Você escolhe. Como eu já disse aqui também, lá em Gênesis 2, 16 e 19, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comerem, certamente morrerás. E o que aconteceu? O homem não obedeceu a Deus, Adão e Eva não obedeceram a Deus, e ali foi declarado o quê? A morte para todos os homens. Por isso que em Hebreus 9:27 diz que todos nós está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Nem todo mundo que ouve o Evangelho, uma vez só, aceita o Evangelho. A morte não acaba com tudo. A morte não acaba com tudo, como algumas pessoas creem. A morte não acaba com tudo, como algumas pessoas creem. Ah, morri, acabou, não vou sofrer mais. Não, a palavra de Deus não diz assim. Né? Aí temos também, agora uma palavra, né, em Lucas 12, um homem farto, um homem que trabalhou muito, um homem que teve muitos celeiros, construiu muitos celeiros, homem rico, teve muita abundância, guardou muito. Agora ele diz assim, eu direi a minha alma. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pediram a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Olha, que pergunta. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Pensa, faz uma reflexão nesse versículo. Isso deve encorajar aqueles que são salvos. Uma observação aqui, isso deve soar como um alerta para aqueles que estão afastados, e perdidos no caminho do Senhor. Pessoas que conhecem o Evangelho, conhecem o primeiro amor, se entregam ao Senhor Jesus e começam uma caminhada com o Senhor Jesus. Mas com o decorrer do tempo, essa pessoa começa a ficar cansada, ou de repente começa a olhar para as coisas do mundo, e muitas das vezes diz, estou perdendo tempo, vou curtir a minha vida. Já conheci muitos irmãos que assim falaram. Se entregaram para o Senhor Jesus, tiveram uma caminhada com o Senhor Jesus, tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, de repente se afastaram do Senhor Jesus. E hoje estão no mundo. Mas não estão salvos, perderam a sua salvação. Por quê? Porque saíram da presença do Senhor Jesus. Então, é bom nós começarmos, né? E muito melhor terminarmos sempre com o Senhor Jesus. E no versículo 23 de Lucas, diz assim, Eduardo ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Né? Levantou os olhos, tarde demais. Ele estava ocupado
para olhar para cima. Tenho duas situações aqui, casos de família. Um foi meu irmão, com 56 anos de idade, chegou em casa do serviço, e tinha o costume de correr na esteira. Né? É um atleta, então quando chegava em casa, tomava seu café, e antes do banho, ia se exercitar na esteira. Aí numa segunda-feira, chegou, começou a correr na esteira, sentiu mal, deitou, foi socorrido pela minha cunhada, tomou o remédio e ficou bom. No dia seguinte foi trabalhar. No dia seguinte, chegou do trabalho, cansado, falou, vou correr antes de tomar meu banho. Foi correr, sentiu uma pontada no coração, foi para o chão e teve ali uma morte fulminante. Morreu, com 56 anos de idade. Eu fico imaginando. Deixou o carro na garagem, subiu pelo elevador e desceu num caixão. Ele sabia que ia morrer naquele dia? Não sabia. Tem outro caso também, no final de ano, aqui em Santos. Veio uma família, se eu não me engano, de Mogi das Cruzes, para passar o final de ano com a família aqui de Santos. Vieram 3 pessoas, o pai, a mãe e o filho. E a dona do apartamento, que era parente, veio recebê-los na porta. Toda contente. Como eu estou contente de recebê-los aqui nesse final de ano. Se abraçaram, se beijaram, entraram no elevador, o elevador subiu, o elevador desceu, despencou. Chamaram o corpo de bombeiro, o que aconteceu? Quando chegou lá, as 4 pessoas estavam mortas. Quem ia imaginar que aquela pessoa que estava chegando em viagem e aquela pessoa que estava recebendo os seus parentes ia subir no elevador e naquele momento o elevador ia se despencar e ia morrer as 4 pessoas. Quem ia imaginar? Mas foi isso que aconteceu. Morreu os 3 visitantes, pai, a mãe e o filho, e morreu a dona do apartamento que foi recepcionar os seus familiares. Então, nós temos que estar preparados a todo momento. Então, eu deixo esse exemplo aí do meu irmão e esse exemplo que aconteceu aqui em Santos, se eu não me engano, o ano passado ou retrasado. Então, nós vemos em que o homem rico estava envolvido com a terra e não olhava para o céu. Quantas pessoas estão envolvidas com as coisas terrestres e não tem tempo de olhar para cima. Ela está absorvida, né, pelas coisas do mundo, esquecendo das coisas espirituais. O homem de hoje respira o ar livre de Deus, come a comida de Deus, bebe a água de Deus e nunca vira a face a Deus em agradecimento. Isso acontece muito. Respiramos porque Deus nos dá o ar para respirarmos, comemos porque Deus nos dá comida para comermos, tomamos a água que Deus nos dá e muitas das vezes não olhamos para o céu para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E muitas das vezes nós só se lembramos de Deus quando estamos adoentados, quando estamos com um parente passando por uma situação difícil, pelo vale da sombra da morte. Aí nós lembramos de Deus. Como já disse aqui no início, ontem no hospital, muitas pessoas, gemidos daqui, gemidos dali, ai daqui, ai dali, aquela correria toda, né? Passando uma situação complicada, difícil. Foi como eu lembrei que nós somos como um copo de cristal, a pequena batidinha se espatifa, se quebra. Assim é a nossa vida. Então devemos sempre estarmos atentos, devemos estarmos olhando para Deus. Não devemos perdermos nosso foco, para que amanhã nós digamos, foi tarde demais. Né? Então nós temos que vigiarmos nesse sentido.
No Salmo 121, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez a terra e fez o céu. Olha só que palavra gostosa de esperança para nós. Palavra de promessas. Eleva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez a terra e o céu. No versículo 20, voltando aqui de novo, né? Lázaro estava cheio de feridas e jazia ao seu portão, mas ele nunca ajudou aquele pobre miserável homem. Né? Lázaro, um homem pobre, miserável, necessitado, cheio de feridas, em que o cão vinha para lamber suas feridas, e jazia ao seu portão. Quantas vezes? Mas o rico nunca ligou para ele. Então ele ficava sentado debaixo da mesa do rico, esperando cair as migalhas do pão, para que ele pudesse se alimentar. E isso acontece nos dias de hoje. Tantas pessoas passando por necessidade. Milhões de pessoas desempregadas. Se calcula aqui no Brasil que hoje nós temos aí para mais de 20 milhões de pessoas desempregadas. Pessoas passando por situação difícil. Pessoas não podendo levar um pão para casa. Chega em casa, ver seu filho, ver sua esposa e não tem um pão para dar para sua família. Que situação triste, mas é uma realidade. Ainda bem que existem muitas pessoas boas, né, em que estão ajudando aqueles necessitados, levando uma cesta básica, né, dando o de comer para aquelas pessoas que estão famintas. Aqui na nossa igreja, nós temos um departamento social, em que temos nossos irmãos que necessitam, ou às vezes até pessoas mesmo que não são nossos irmãos, mas é nosso conhecimento que necessitam. Nós fornecemos ali uma cesta básica para ajudar essas pessoas. É mais do que uma obrigação nossa. Então, todo mês, nós temos uma relação de pessoas em que nós podemos nos ajudar. Hebreus 3,13 diz assim: antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha só que palavra. Então nós devemos exortar-nos uns aos outros, né? Nós com nossos irmãos, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Lembra-se sempre que o pecado nos engana e nos endurece. Então, nós exortamos uns aos outros todos os dias, no tempo que se chama hoje. E no versículo 27 desse capítulo, da história do rico de Lázaro, quando ele orou, versículo 27, que diz assim: disse-lhe, rogo, pois, ao Pai, que os mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho. Lembrou tarde demais, né? Então, o que nós vemos aqui é que esse homem, pelo Senhor Jesus, quando ele se viu na situação já dentro do inferno, em que ele pede também para que o Lázaro coloque a pontinha do dedo na água, molhe a sua língua, você vê que momento de tormento que é o inferno. Ele pede, Pai, pede para que Lázaro molhe a sua ponta do seu dedo e assim ponha sobre minha língua, porque eu estou aqui em tormentos. O inferno é um tormento. Então, o versículo 25 também aqui diz:
Porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e eras somente males. Agora ele está consolado e tu estás atormentado. Então agora, aquele pobre homem miserável, que comia as migalhas do rico, agora está, Lázaro está no seio de Abraão, que é no seio de Deus, e o rico está em tormento. Caiu na realidade, pensou tarde demais. Ele se preocupou também com a sua família, tarde demais, quando ele pede aqui, no versículo 28, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse ele a Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça. Então, nós vemos aqui que há uma oportunidade sim. Deus sempre dá uma oportunidade para o homem. Agora você escolhe, mas não escolha tarde demais. Então, para nós encerrarmos, o homem rico simplesmente esperou tarde demais. Primeiro, acordar para o fato da eternidade, depois para levantar os olhos, depois para derramar suas lágrimas, depois para orar. Tudo foi tarde demais para se preocupar com os perdidos. Se você está aqui hoje e conhece a Cristo, nos ouvindo, como seu Senhor e Salvador, não espere para ser tarde demais. Então, no inferno, existe um lugar de consciência, conforme Lucas 16, 23 a 24, né? Que diz aqui, Enoades ergueu os olhos, está em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou em tormento. Então, o inferno, nós vemos aqui através dessa história do Senhor Jesus, que é um lugar de consciência. A pessoa no inferno vai ter consciência assim, que estará no lugar eternamente, eterno, com muito sofrimento. É um lugar de tormento, né? É um lugar de trevas, conforme diz também lá em Mateus 8,12. Um lugar de eterna separação. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. É um lugar de memória e lamento, conforme Lucas 16, 27 e 28, em que nós já vimos aqui. Lamentando, né? E pedindo para que o pai Abraão mandasse pessoas avisarem seus irmãos. Mas Deus respondeu. Disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Deus falou, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Então, aqui é uma palavra definitiva, que quem morre, certo? Existe 2 caminhos, o céu ou o inferno. Depois pode ser tarde demais. É um lugar também de miséria intensa, conforme Mateus 13, Mateus capítulo 13, versículo 42. Né? Então, existe uma população sim no inferno. Mais pessoas no inferno do que no céu. E no dia de Noé, nós temos exemplo. Na época de Noé, existiam também milhares de pessoas. 100 anos para construir aquela arca. 100 anos Noé apregoando que viria um dilúvio e ia destruir a todos. Mas o pessoal nem aí. Quantas pessoas foram salvas? Eu pergunto para você. Apenas 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. O resto foram tudo para o inferno. Então, nós temos como base que existe, sim, mais pessoas indo para o inferno do que indo para o céu. Né? Então, faça uma reflexão nessa noite. Dobre o seu joelho, ore a Deus e peça pela sua misericórdia. Se você está afastado dos caminhos de Deus, hoje, nesse momento, é o momento de você evocar a Deus, pedir perdão, pedir pela sua misericórdia
Pedir para que ele escreva seu nome no livro da vida. Não perca essa oportunidade, porque amanhã pode ser tarde demais. Ou quem sabe daqui a alguns minutos, algumas horas, pode ser tarde demais. Mas há tempo ainda para você se reconciliar com o nosso Deus. Então, estou chegando aqui ao final. Vamos estar orando a Deus. E você que está afastado do caminho de Deus, nesse momento, se tocou essa palavra no seu coração, se ajoelhe e pede perdão a Deus. E que Ele tenha misericórdia de você. E você que já tem o Senhor Jesus no seu coração, está esperando pela sua vinda, continue esperando. Porque as promessas de Deus são infalíveis. Jesus voltará, irá buscar a sua igreja. Temos que estar preparados como aquelas 5 virgens prudentes. Amém? Então, vamos estar orando agora e agradecendo a Deus por mais esse momento que aqui passamos, que possa também nos dar uma noite de paz e descanso. E também vamos pedir por aqueles que estão no meio da enfermidade e pelos irmãos que estão enfermos, para que Deus possa confortar e consolá-los. Então, oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer os momentos que aqui passamos, falando da tua palavra, falando que existe sim o inferno, assim como existe o céu. E a hora, Senhor, é o momento de despertarmos para essa história que o Senhor nos deixou sobre o rico e o Lázaro. E eu peço por essa pessoa, nesse momento, está orando, pedindo pela sua misericórdia. Abençoa essa pessoa, Senhor. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Torna a dar o Espírito Santo na sua vida. E que essa pessoa possa ter forças para prosseguir esta caminhada. E quero te pedir também pelos irmãos que nos ouvem. Quero te pedir, Senhor, por aqueles que perderam suas mães, filhos, seus maridos, por essa doença maligna, Senhor, que está assolando o mundo. Nos guarda e nos protege, Senhor. Abençoa, Senhor, nossos irmãos, nossas irmãs, que possamos estar prontos, preparados para a morte. Porque nós cremos que assim como existe o inferno, existe o céu. E tu enviaste teu Filho ao mundo para quando chegar a morte, a nossa morte, possamos estar preparados, estarmos consolados, estamos até menos alegres, porque vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, uma noite de paz e descanso para os nossos irmãos e para os ouvintes aqui da live, ouvintes da rádio. Abençoa, nos dê uma noite de paz e descanso. Acampa teus anjos ao nosso redor e nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos, já te agradecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.